Olá, um bom dia a todos. Com muita gratidão que estamos aqui esta manhã, né, para mais um estudo do nosso Evangelho. E vamos iniciar com uma prece. Amado Mestre Jesus, lhe agradecemos por esta manhã que o Senhor esteja conosco, auxiliando, dando-nos coragem, bom ânimo para o enfrentamento. Obrigada, Mestre, pela vida, por tudo de bom que nós temos recebido. Que assim seja. Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon. E ele inicia falando que não se pode servir dois senhores, porque você amará um e odiará o outro. Mamon é a representação simbólica dos bens materiais e que são necessários para a nossa vida terrena. Porém, qual que é a grande explicação que se tem sobre isso? Que nós não devemos ser tomados, né, por essa adoração aos bens materiais, porque nós muitas vezes nos deixamos envolver por esses bens materiais, de forma que tudo na nossa vida gera em função desses bens materiais, nessa busca incessante pelo ter, e aí nós esquecemos de ser. E esses bens materiais se tornam as coisas mais importantes para nós. E dentro disso nós machucamos pessoas, nós agimos de forma equivocada, porque esses bens materiais, eles nos deixam, né, envolvidos, né, e ali a gente fica em um eterno sofrimento, pela angústia de querer obter cada vez mais esses bens materiais e querê-los, e ficamos iludidos, né, nessa atmosfera. Então, quando o capítulo coloca de servir a Deus e a Mamon, é para que a gente possa refletir qual é o mais importante na nossa vida. Esses bens materiais que são, né, falíveis, que se acabam, que ficam quando nós retornamos à pátria espiritual, ou Deus, né, e a espiritualidade maior, né? O nosso desenvolvimento intelecto-moral, ou adquirir cada vez mais bens, né? Muitas vezes de forma equivocada, né? De forma não tão feliz. Então, Jesus vai falando no capítulo: tudo bem nós termos bens materiais, porém nós temos que usufruí-los com inteligência e não sermos dominados por eles. Porque hoje, quando nós vemos, né, a situação terrena, muitas coisas acontecem por conta de querer esses bens materiais. E lembrar sempre que o dinheiro, né, ele é somente um pedaço de papel desenhado, né, com alguma gravura que foi atribuído um valor, né? Ele não é um ser humano, ele não é, né, alguém importante para nós. Ele é só um pedaço de papel. Nós nos deixamos se tomar por esse pedaço de papel e aí a gente vive uma vida de sofrimento, porque a gente quer ter e não consegue ter, e nós vivemos angustiados, deixando de aproveitar todas as outras coisas gratuitas que nós temos, né? Por exemplo, a natureza, né? Por exemplo, né, tudo que nós podemos usufruir que é gratuito, o amor das pessoas, né? Um abraço, uma boa conversa, né? O sorriso de uma criança. Tudo isso são coisas que nós temos, que são riquezas que nós temos e que nós geralmente não damos o devido valor, porque nós estamos envolvidos por esse aspecto material. Deus, ele fez, né, a Terra como essa grande escola, e ele deu a nós autonomia, né, possibilidade de evoluirmos muito, né, de buscarmos as coisas, né,
Foi dado ao homem essas possibilidades, só que ele não pode ser dominado por elas, né? E seguindo neste capítulo, nós temos algumas parábolas que Jesus, né, foi ilustrando para que a gente possa compreender melhor essa ideia, né? E tem a primeira que é sobre um jovem, né, que vai conversar com Jesus e pergunta a ele: para adquirir vida eterna, o que eu preciso fazer? E Jesus fala, né, que é para seguir os mandamentos, naquele período honrar pai e mãe, né, não cometer adultério. E o jovem o questiona: eu tenho feito tudo isso. E Jesus o fala: bom, então você tem seus bens materiais, né, doa-os e me segue. E o jovem, né, ficou tristonho, saiu envergonhado, porque ele ainda não tinha esse desprendimento de doar os seus bens e seguir a Jesus, né? E assim é todos nós também. Por vezes nós não queremos abandonar, né, os nossos confortos, a nossa vida, né, para seguir Jesus. E de que maneira que nós seguimos Jesus? Bem, o Espiritismo traz a caridade, né, que nós podemos fazer a caridade. Claro que não é este doar tudo que nós temos disponíveis para a caridade, mas sim doar o nosso tempo, doar o nosso conhecimento, doar muito mais de nós mesmos, né? Porque nós precisamos, né, abastecer as nossas necessidades, claro, sem esbanjamento, né, e desperdício, né? Porque nós vemos pessoas que utilizam ali de bens materiais de uma maneira terrível, né? Desperdiçando com vestimentas, com objetos de um valor exorbitante. Isso não é necessário a nós. Isso nós não precisamos, né? Porque a mesma vestimenta de um valor enorme é a mesma de um valor pequeno, que nós só precisamos estar, né, vestidos ali, amparados. Então, tudo isso faz com que a gente reflita, né, que esse jovem, ele poderia ter doado mais de si, podia estar com Jesus, mas ele se negou a estar com Jesus. Quem de nós queria ter este privilégio de ter estado lá com Jesus, né, ao seu lado? Né? Se hoje nós tivéssemos essa possibilidade, será que nós deixaríamos tudo para trás e estaríamos ali com ele? Porque foi um grande convite que esse jovem recebeu, né? Estar com o mestre. Só que ele preferiu estar com seus bens materiais naquele momento, né? Então é uma reflexão. E aí ele segue falando, né? Nesta passagem: em verdade vos digo, é bem difícil que o rico entre no reino dos céus, né? E ele faz aquela fala, né, que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso está lá em São Mateus, no capítulo 19, no versículo 16 a 24. Só que naquele período não é esse entendimento que nós temos sobre a agulha, e sim, a agulha, ela era um buraco que havia nas cidadelas, né, naquele período, porque elas eram, elas tinham um muro, né, que as cercavam, né, e os comerciantes passavam pela agulha os seus produtos, né, para serem vistoriados, enfim, as suas mercadorias. E ele atribuía a este buraco o nome de agulha. E Jesus faz essa reflexão. E por que Jesus traz isso, né? Porque a riqueza é uma das provas mais difíceis que existe, né, para nós. Porque ela é perigosa, né? Porque ela pode gerar misérias para aquele que a tem e arrastamentos, porque ela exerce uma fascinação, né? A pessoa estará muito mais sujeita ao orgulho, ao egoísmo, por todas as facilidades que a riqueza permite, né? Então fica bem mais difícil se religar às coisas espirituais.
ter uma sensibilidade, né? Geralmente há a questão da frieza, né? Da indiferença com relação aos outros, né? Porque eu tenho tudo, né? Eu não preciso compartilhar com o outro. A minha vida está boa, né? Tá tudo certo. E isso é uma coisa que nós devemos refletir. Então, quando Jesus atribui essa reflexão, ele traz que ainda somos aprisionados por esses bens materiais e esses bens nos travam para a evolução espiritual, né? Porque a gente fica ali fissurado, né, naquela atmosfera do bem material, né? E nós temos que ter esse domínio. O nosso espírito, né, tem que sobrepor a matéria, sobrepor esses bens materiais. E nós devemos buscar sempre, né, sermos melhores e ajudar os outros, né? Quantos sofrimentos ocorrem por conta desse papel que foi atribuído um valor, né, que é o dinheiro? Quantas vidas são ceifadas diariamente por conta deste pedaço de papel, né? Quantas famílias são destruídas por isso também, né? Quantas coisas acontecem e já aconteceram na história da humanidade por conta, né, deste pedaço de papel atribuído valor, ou, né, no caso das moedas, né, quantas atrocidades aconteceram pela querência desse acúmulo de bens materiais ou de terras ou de qualquer coisa relacionado à matéria. Então, é muito importante que a gente pense quais coisas que eu quero cultivar na minha vida. Eu quero só acumular bens, eu quero só, né, ter a estabilidade e tudo mais. E para isso eu vou agir da maneira mais equivocada possível, eu vou machucar os corações, eu vou criar atalhos. Nós sabemos que não existem atalhos. Hoje eu posso enganar alguém, né? Eu posso, né, fazer algo que vai machucar outra pessoa, mas lá na frente eu vou ter que recolher essa semente que eu plantei, porque nada escapa à justiça divina, né? Então hoje eu posso ganhar esses bens materiais, hoje, né? E amanhã, né? Será que eu não vou perdê-los, né? De uma maneira tão complexa quanto a que eu fui o causador? Então são coisas que a gente precisa refletir também. E aí ele segue no capítulo falando sobre a parábola dos talentos, né? E quem já leu o Evangelho nesse capítulo 16, né? Há ali 5 pessoas, né, que recebem os talentos, né? Conforme as horas de trabalho, enfim. E aí, esses talentos, eles foram distribuídos, né, entre as pessoas. E aí, um conseguiu multiplicar esses talentos, o outro escondeu o dinheiro em um buraco, né? E passado um tempo, aquele senhor que havia dado esses talentos, ele questiona, né? O que vocês fizeram, né, dos talentos, né? Um talento era o nome dado à moeda daquele período. E aí é dito a ele, né, que um escondeu, outro multiplicou, né, e aí este que ficou, ele que escondeu, esse senhor ficou irritado com ele, por ele não ter multiplicado este talento. E aí isso está em São Mateus, no capítulo 25, no versículo de 14 a 30. Por quê? Quando é dado para nós a riqueza, nós temos que fazer dela um uso inteligente. Nós podemos empregar pessoas, né? Modificar vidas, né? E nós temos essa responsabilidade, né? De fazer aquele dinheiro se voltar para auxílio de outro e, né? E construir, né? Empresas, né? Postos de trabalho, ajudar as famílias.
Isso que vai fazer com que nós estejamos ali próximo da espiritualidade também. E nós devemos focar nisso, apesar de querer o bem material, mas também querer estar ali auxiliando as demais pessoas, né? E é um incentivo para nós, quando lemos no Evangelho isso, né? Saber como bem utilizar esses bens que nos é dado e querer fazer o bem, né? Quando Jesus diz, desfazei de todos os vossos bens e segui-me, não é para desposar, né, dos bens em absoluto, mas é tirar este apego que nós temos, porque este apego aos bens materiais, ele é um obstáculo para a nossa evolução espiritual. Nós temos que querer evoluir e auxiliar sempre que necessário. O progresso material, ele vai ser consequência de boas ações que nós temos, né? Se hoje nós não estamos numa situação satisfatória, amanhã nós podemos estar, mas é um cultivo que nós devemos ter na nossa vida, de fazer as coisas boas. Porque o dinheiro, ele vai, ele volta, né? E ele está sempre aí. Nós não podemos fazê-lo o nosso grande Senhor. Por isso ele retoma, né, o título do nosso capítulo. Não se pode servir a Deus e a Mamon, né? E Mamon é essa representação dos bens materiais. Então fica para nós, deste capítulo, a reflexão de que o que eu quero na minha vida, né? Eu quero só prosperar materialmente, ou eu quero uma evolução espiritual verdadeira, né? Buscar fazer o bem, auxiliar o próximo, né? Querer ali doar um pouco de si, né, em prol da humanidade, né, os conhecimentos que nós temos, né, tudo que nos possibilita isso. Então eu quero agradecer a todos, né, que estiveram conosco neste estudo do Evangelho, e agora nós vamos passar para o momento da nossa vibração. Mestre Jesus, amigos espirituais, lhe agradecemos por esta manhã, que o Senhor possa iluminar a nossa semana, trazendo paz, tranquilidade, harmonia para os nossos corações. Que o Senhor esteja conosco naqueles momentos mais difíceis, dando apoio, segurando em nossas mãos e dizendo: caminha, que tudo vai ficar bem. Força! Você consegue, que tenhamos isso em mente e para perseverarmos nas nossas tarefas diárias. Que o Senhor ilumine aqueles que estão sem o emprego, né? Que estão pela situação, né, de desemprego, que estão se sentindo angustiados e desamparados. Que o Senhor esteja com eles. Que o Senhor possa iluminar aqueles outros irmãos que estão doentes, nos hospitais, os seus familiares, aqueles outros irmãos que retornaram à pátria espiritual, a qual guardamos saudade e amor, que eles recebam flores do nosso coração, onde quer que eles estejam. Que o Senhor abençoe também aqueles irmãos que nos causaram algum mal, aqueles que nos criticaram, aqueles que nos feriram, que eles sejam abençoados, por eles serem os instrumentos para a nossa evolução espiritual. Que possamos perdoar, ter compaixão e seguir em frente, fortalecidos, com o entendimento que nós sabemos as ações que temos, que somos fortes e que podemos superar. Que tenhamos humildade para reconhecer os nossos erros e seguir o nosso caminho.
Obrigada, Senhor, pela vida, pelo alimento que temos, o nosso teto, a nossa vestimenta. Obrigado pelos bens materiais. E ajuda-nos, Mestre, que possamos nos voltarmos para as coisas espirituais, que possamos cultivar o bem em nossos corações. Sê conosco, Senhor, ao longo desta semana, hoje e por todo sempre, que assim seja. Então, quero agradecer a todos que estiveram conosco. Agora nós vamos iniciar o trabalho da evangelização espírita, que acontece aos domingos, a partir das 9 horas. Nós já temos uma aluninha, né, que já chegou, a Maria. E eu convido a todos que tiverem alguma criança que queira estar conosco. É importante plantar essa sementinha, né? A criança, ela vai crescer, ela vai escolher os seus caminhos. Mas é importante ela ter essa sementinha desse conhecimento sobre Jesus, sobre a doutrina. Então, aqueles que tiverem jovens e crianças, quiserem trazer ao centro, nós estamos abertos todos os domingos, a partir das 9. Aí é das 9 às 11. Aí os pais podem assistir a palestra, né, participar do momento da preleção, e nós damos o passe também separado às crianças, né, que tem esse trabalho direcionado a eles. Então, eu quero agradecer a todos, lembrando que às 10 a palestra pública, que é transmitida também aqui no Facebook. Então, todos que quiserem assistir, né, vai estar disponível. Uma boa manhã, um bom domingo e uma boa semana a todos.